Estamos de volta com um bate-papo esportivo aqui na TV Horizonte. Eu tenho mais uma dica para vocês. A Orange Food chegou para você que não tem tempo de cozinhar, mas não abre mão de sabor e qualidade. E, é claro, praticidade. São refeições ultra saudáveis, práticas e saborosas. Experimente os deliciosos pratos. O filé mignon com purê de baroa, a tilápia ao molho cítrico ou o frango ao molho mostarda, entre outros. Ligando agora ou mandando um WhatsApp, você ganha 20% de desconto nesses pratos. Ou peça pelo site, usando o código Bate-Papo Esportivo. Se você quer uma alimentação rápida, com praticidade e sabor, é só pedir na Orange. E o Atlético volta aos treinos hoje à tarde na Cidade do Galo, se preparando para enfrentar o América pelas semifinais do Campeonato Mineiro. Panzi, depois do que você viu aí nessa último domingo, nas quartas de final contra o RT, você acha que o Atlético entra com mais confiança, com mais firmeza para pegar o América aí na semifinal, não? O Atlético vai encontrar dificuldade de jogar contra o América, assim como tem encontrado dificuldade para jogar contra qualquer adversário. Dependendo, claro, da circunstância da partida. O América tem a vantagem, né, dos dois resultados iguais. Eu estou acreditando que seja um jogo um pouco diferente daquele da primeira fase. Quando o América saiu, o Atlético deu uma esperada, tentou com o início do jogo no contra-ataque e acabou vencendo o jogo dessa maneira. O América tem um regulamento, então o América pode fazer diferente. O Anderson pode montar um time para se fechar, esperar o Atlético, deixar o Atlético, o famoso propor o jogo, algo que o Atlético tem tido muita dificuldade de fazer. Porque o Largue, nesse início de trabalho dele, ele priorizou a parte defensiva, compactação de linha, algo que o Atlético não tinha, tomava muito contra-ataque, time muito espaçado. Então o Largue falou, esse início de trabalho, eu vou corrigir isso aqui. Aí você não tem tempo de olhar as outras questões. Uma delas, quando o Atlético tem a bola, quando o time adversário está fechado. O Atlético teve dificuldade contra o Tupi, principalmente, quando o Tupi fez o gol lá em Juiz de Fora. O Atlético custou, achou um gol de fora da área. Aconteceu isso em Uberlândia, o Atlético teve muita dificuldade também. E eu acho que vai encontrar esse mesmo tipo de dificuldade. O Thiago Largue deve estar trabalhando isso. No pouco tempo que ele tem para treinar, ele deve ter priorizado essa questão do Atlético ter a bola para tentar furar defesa adversária. Ele tentou com alterações nessas partidas, quando o Atlético tinha que atacar e o time se fechava, ele tirava os jogadores de velocidade, tentou com Casares, com Tomás, torcedor chiou, muita gente reclamou, que são os caras do passe, eles não funcionaram. Então, o Largue vai ter que ser um pouco mais criativo. Eu estou prevendo um jogo, pelo menos esse primeiro, o jogo de ida, quando manda do Atlético, com o América um pouco mais recuado, esperando o Atlético, porque tem o regulamento. E aí eu fico curioso para ver como que vai ser esse Atlético do Largue. Ele vai manter o Casares como titular, já que tem o Otero depois da cirurgia no nariz, ele tem o Eric, tem o Roger Guedes. Eu acho que ele mantém o Casares. Pois é, Leandro. Você concorda que o América pode vir fechadinho para explorar aí, de repente, um contra-ataque? O empate fica bom para o América no primeiro jogo. Aí depois tem uma segunda partida para definir. Eu acho que o Panzi tocou numa questão muito importante. Vamos ver a reação do Atlético, né? Que o Atlético precisa do resultado. E eu acho que ainda não demonstrou, né? Tem essa deficiência, o Atlético, para atacar a parte ofensiva. Ele fez uma defensiva muito boa. O Atlético está sofrendo poucos gols. Mas essa parte ofensiva que está deixando um pouco a desejar. Então, acho que vão ver nesse jogo agora. E o América em si, eu não gosto de ver muito o América esperando muito, não. Eu vi o América contra o Cruzeiro jogando assim e contra o próprio Atlético. O primeiro tempo do América contra o Cruzeiro contra o Cruzeiro foi horrível. O Atlético respeitando muito a equipe grande, né? Então, eu não gosto de ver o América muito esperando. Então, é um jogo que vamos aguardar para ver como que vai ser. Agora, fica essa expectativa aí, né, Guilherme? Porque, como o Panzi falou, o Otero ficou no banco por essa situação da cirurgia no nariz. Agora ele já está liberado, mas o Thiago Largue na coletiva não colocou ainda que ele vai ser titular, não. Tem Casares, tem o Roger Guedes ou o Eric, tem algumas situações aí que estão em aberto nesse time do Atlético. Você acha que para pegar o América sem a vantagem, o que seria melhor? Não fosse o Otero meter o nariz dele onde ele não tinha sido chamado, com certeza ele tiraria esse problema da cabeça do Thiago Largue. O Otero é o titular do Atlético, né? A gente viu nesse Campeonato Mineiro que ele é uma das peças fundamentais do Atlético, tanto pelas cobranças de falta, cobranças de escanteio, a bola parada. E o Casares vinha aí derrapando, não sabia se de fato colocaria a cabeça no lugar, entrou nos últimos jogos, não teve tanta qualidade como o torcedor sempre espera do Casares,
mas eu acredito que o Thiago Largue possa, sim, retornar com o Otero, a não ser que nos bastidores ali, né, o Otero tenha recebido aí, além do puxão de orelha e uma multa pecuniária, né, valor em dinheiro, ele fala assim, não, você vai sentar um pouquinho no banco, o que prejudica o time inteiro. Então eu acredito que o Thiago Largue não vai pensar dessa maneira e em prol da equipe, em prol do Atlético, que realmente precisa propor mais o jogo, o Otero, na minha opinião, deveria ser o titular. Agora, a torcida do Atlético tem cobrado muito do zagueiro Gabriel para que ele melhore um pouco, né? Não está com o mesmo rendimento do que ele vinha apresentando no ano passado. E ele falou sobre essa situação ontem na Cidade do Galo. Eu me cobro muito, né? Eu mesmo também fico chateado quando não faço as atuações que eu vinha fazendo, que eu espero. Mas o torcedor tem total direito de cobrar. Isso aí, a gente vai fazendo o simples ali de novo, que a confiança vai voltando novamente. Mas eu tenho essa ciência, sim. Então, eu espero nos próximos jogos aí poder voltar ao nível que me tornou titular no Atlético, mas também não sou titular absoluto, porque tem outros zagueiros também de imensa qualidade, mas eu sei que eu preciso melhorar, que tenho muito a melhorar, e é uma questão de momento, da confiança retomar, que isso aí já passa. Panzi, vai muito pela situação, então, da confiança, o Gabriel. Primeiro eu vou te perguntar, você está de acordo com a torcida do Atlético? Você acha que ele está abaixo do que ele vinha apresentando ano passado? O torcedor é inteligente, né? O torcedor entende de futebol. Às vezes ele mistura um pouco com a paixão, mas o Gabriel tá devendo. Tá devendo muito, porque a gente já viu um Gabriel muito melhor do que esse de 2018. E não é só ele, Breno. Eu queria chamar a atenção, eu falei da parte tática do Atlético, as possibilidades do Largue. O que acontece? Os jogadores que têm funcionado nesse Atlético, as melhores partidas do Atlético aconteceram quando o Atlético tinha campo para a velocidade do Eric, do Roger, do Otero, para sair em velocidade. Foi lá na Paraíba, foi no jogo contra o América da primeira fase, principalmente depois que o Atlético abriu o placar. Quando o Atlético tinha campo, os jogadores de velocidade, com características de velocidade, funcionaram. A partir do momento que o time adversário está bem postado, a defesa está montada, aí as peças do Atlético não funcionam. O Eric não funcionou assim, o Roger Guedes não funcionou, o Otero não funciona assim. E os principais que deveriam funcionar quando tem uma defesa adversária montada, que são Casares e o Tomás, também não funcionam. E aí, quando esses caras não funcionam, você precisa do apoio dos volantes e dos laterais. O Elias é o único volante que se aproxima, o Adilson fica ali cuidando, geralmente sozinho, né? Igual louco, correndo para lá e para cá. E quando você precisa dos laterais, o técnico adversário ele não é bobo. O técnico adversário que foi isso aqui inteligente, ele vai colocar o time adversário para atacar o Atlético do lado esquerdo, para segurar o Fábio Santos, que é o lateral que joga a bola. Fala, deixa o Atlético atacar pela direita, porque o Patrick do meio do campo para frente não funciona. E quem está lá de meia pela direita vai ter dificuldade porque não vai ter um lateral bom suficientemente para jogar com ele daquele lado. Então o Atlético fica manco de um dos lados. Então, quando a gente critica treinador no Atlético, e no caso é o Thiago Largue, é claro que existe esse problema do Atlético ficar trocando de treinador, é hora da gente voltar um pouco para os jogadores. As peças que o Largue tem em mãos não estão funcionando, à exceção dos 3 de velocidade, quando o adversário dá campo para que eles corram. Bom, vamos colocar a Ana Cláudia para participar e para colocar a participação do pessoal de casa aí, Ana. Isso aí, vamos lá para os primeiros abraços de hoje. Abraço para Flávio Rocha, Emílio Soares, Milton Silva, Cássio Oliveira e Roberto Bonfim. Tem uma pergunta para você, Edu, quem faz é o Cleiton do Nova Suíça. Ele quer saber qual a formação ideal hoje do Atlético para você, Edu. Complicado, né? Porque o Thiago Largue, eu não sei se você estava na coletiva, estava. Ele não tem ainda o time pronto, né? Quem sou eu para sentar aqui e falar qual é o time do Atlético? Eu não tenho dúvida quanto à linha de defesa. Tem as críticas ao Gabriel e ao Leonardo Silva, mas hoje eles são os 2 melhores zagueiros do Atlético. Não dá para tirar. O Maidana mostrou muito pouco e os outros, pelo amor de Deus, calma aí. O Patrick, acreditem se quiser, é o melhor lateral direito que tem no Atlético. A dupla de volantes, Adilson e Elias. Não dá para colocar outros. O Atlético já tentou e viu que não dá. A minha dúvida é esse trio de meias. Eu acho que o Luan, bem fisicamente, é titular. O Otero é titular por merecimento, como diria o Tite. E fica uma interrogação. Casares precisa jogar bola, Tomás Andrade precisa jogar bola, Eric precisa jogar bola, o próprio Roger Guedes precisa jogar bola. Fica essa dúvida. Guilherme,
começam a aparecer novas opções, né? O Luan entrou, pediu passagem, foi bem. Agora, com isso tudo, a gente vê também os meninos da base que eram aproveitados, eles estão perdendo espaço. A gente vê agora essa situação do Alejandro voltando para o sub-20. Enfim, realmente está em aberto essa situação do atleta. Ele não tem um time ideal ainda? Concordo com o Panzi, é difícil a gente comentar qual que seria o time ideal para o Atlético, até porque o Thiago Largue tem tentado encontrar esse time e ele mesmo que está lá no dia a dia não tem conseguido. Mas o Atlético está em busca, obviamente, desse time perfeito, mesmo com as imperfeições do elenco. O Atlético ainda não tem um time, não tem um time formado, né? Ele tem um elenco, mas não tem as peças, as 11 peças prontas ali para jogar, tão entrosadas quanto o Cruzeiro, por exemplo, como o América, por exemplo. Então o Atlético está em busca aí desse encaixe. Tem o detalhe também que você disse sobre os jogadores da base, é complicado também para um clube de futebol que enfrenta uma situação dessa. Você dá oportunidade para um jogador como o Alejandro, que despontou bem na base, aí vem o empresário do cara e tenta colocar a faca no pescoço da diretoria do clube, e isso, de fato, o clube tem que agir de uma forma enérgica. O jogador tem um contrato, ok, ele está sendo valorizado, claro, mas para ele ser valorizado, ele também não pode pedir andar de um Fusca e já querer ganhar uma Ferrari. Ele está começando agora e os empresários também têm que entender isso. O Atlético viveu uma situação parecida recentemente com o Tabata. O Tabata está jogando no futebol português. Perdeu um jogador que era promissor. Tem se destacado lá? Sim, a gente não tem acompanhado muito, mas é um jogador que tinha, de fato, qualidade. Com o Alejandro, se o próprio jogador não tiver a mentalidade de ter uma conversa, ou os pais dele com o empresário falando, não é hora de fazer isso, vamos tentar dar espaço mais para o jogador, porque senão ele mesmo vai ficar engolido pelo sistema. Bom, vamos falar muito mais ainda de Atlético, desse jogo com o América, no último bloco, mas agora a Ana Cláudia tem um recado aí para vocês. Isso mesmo, se você busca qualidade de vida, um bom condicionamento físico, controle de peso ou quer melhorar o seu rendimento no treino e nas práticas esportivas, venha para a Tel Esportes. A atividade física eleva a qualidade de vida em todos os aspectos. Seu corpo e mente mudam e com isso você se torna mais feliz. A equipe de assessoria esportiva conta com educadores físicos preparados para te acompanhar em corridas de rua, trilhas, caminhada, triatlo e natação, além de ter um atendimento diferenciado, com planejamento de planilha individualizada, treinamento presencial e à distância e treinos personalizados. Quer saber mais? Acesse o telesportes.com.br ou ligue no 991861700. Se exercite, bata metas e faça amigos. E nós vamos aí para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre as novidades do Cruzeiro. Não sai daí.